uma roça bonita. Só queria ver pelas meninas. Vou pedir pra aquele homem ali. Moço! Opa! Desculpa o incômodo aí. Eu posso pegar um pouquinho de milho aqui? Só uns 4, 5. Ô senhor, só um minutinho aqui. O que você quer, Piazinho? Uns 4, 5 milhinhos só. Vai, pegue lá. Vai. Então, rapaz, como eu tô te falando pra Que você? gente boa? Eu tava falando pra você. Nossa, que gente boa, cara. Nossa senhora, ainda bem que ele deixou. Eu tava com vontade de comer os milhinhos já. Eu aproveitei, ele falou que pode. Pois é, rapaz, então, eu tava te falando pra você. É assim as coisas, meu amigo. Ô moço, Espera só um pouquinho. Opa! obrigado, tá? Eu peguei, ó. Tá, mas não me agradeceu não, agradeceu o dono da roça. Eu não sei quem que é essa roça aí. Ué, esse que não tô não? Não, sei lá quem que é. Mas Viu? meu Deus, eu vou ter que correr pra casa. Então...